paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Graças a Deus. Estamos felizes por mais uma vez estar na presença do Senhor, para que possamos aprender um pouquinho mais, buscar mais um pouco do conhecimento da Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Hoje são lição 9, 1º de setembro de 2024. Lição passada, estudamos sobre alguns personagens bíblicos e já vou logo começar perguntando aos irmãos quem eram eles, os 3 que nós estudamos mais sobre a aula passada. Rei Assuero, Esther e Mardoqueu. Com isso entra um outro personagem, Amã. Daí então entra a conspiração de Amã contra os judeus. Vou ler o texto áureo e em seguida os irmãos repete, por favor. E odiado de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10 e 22. Textual. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10 e 22. Verdade prática. Quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Verdade prática. Quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal que a nossa fidelidade a Deus está em crise. Vamos fazer, na questão leitura e tópico, vamos fazer alguns parágrafos para que nós possamos tirar alguma dúvida de alguma coisa. Leitura bíblica em classe, Esther capítulo 3, 11, 4, do 1 ao 4. Esther 3. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, o lançou Pur, isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até ao 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos e todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parece ao rei, escreva-se que os matem. Que os o quê? E eu porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amidata, Agagita, adversário dos judeus, e disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazer dele o que bem parece aos teus olhos. Esther 4, do 1 ao 4. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E nem todas as províncias aonde a palavra do rei e sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação.
e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esté e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. A lição de hoje, meus queridos, nos auxilia a uma reflexão do que significa o anticecismo. O que é o anticecismo? O anticecismo é um preconceito, o anticecismo é uma discriminação, uma hostilidade, uma afronta contra o povo judeu, contra uma determinada nação, contra um determinado país, ou contra uma determinada província, ou uma religião. Isso significa o anticetismo. Essa reflexão nos explica o plano odioso de Amã para exterminar todos os judeus que fazia parte do reinado do rei Assuero. Isso era muito grande, porque vamos colocar assim, o reinado de Assuero, ele cobria sobre 127 províncias, 127 províncias, todas elas tomadas por judeu. E o plano que Satanás colocou no coração de Amã era que exterminasse todos os judeus, todos eles, que não ficasse ninguém. Vamos andar um pouco mais rápido, porque o tempo avança, o tempo passa. Introdução. Na lição anterior, vimos que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante de Amã. Nessa lição, estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. Israel sobrevive pela providência divina. Tópico 1. Presbítero, pode ler para nós? O plano odioso de Amã, intrigas e patologias do poder. A conduta de Mardoqueu incomodou aos demais servos do rei. Eles os questionavam todos os dias. Por que transpassas o mandato do rei? Esther 3:3. Mardoqueu disse apenas que era judeu. Incomodados, seus conservos foram denunciá-lo a Amã para verem se Mardoqueu continuaria com a mesma postura. Pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei. Pareceu mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Invejas e intrigas costumam reinar em todo o tipo de grupo social. Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional, revelando uma personalidade doentia. Planejou o extermínio de todos os judeus. Esther 3:4-6. Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. Efésios 6:9, 2. Efésios 6:9, 1 Pedro 5, 2 e 3. Abuso de poder leva à queda. Provérbios 16:18. Então, irmãos, nessa parte desse primeiro tópico, nós frisamos algumas palavras, como a inveja e a intriga. Em qualquer grupo social que nós participamos, seja ela no trabalho, seja ela em alguma área onde convivemos, seja ela até mesmo, vamos colocar aqui, até mesmo na igreja, até mesmo entre nossa família,
em qualquer área existe. Em qualquer área existem intrigas, existe inveja. Só que quando nós alcançamos alguma área dentro, algum patamar dentro da área onde convivemos, nós temos que ter serenidade ao agir, serenidade ao falar, serenidade ao conviver entre as pessoas. Olha para a Bíblia, homens que tiveram autoridade dentro da Bíblia e mesmo assim negligenciaram sua serenidade. Veja como Salomão. Deus olha para Salomão e vê um homem, dá sabedoria a Salomão, mais do que todos, sabedoria e riqueza, mais do que todos os homens existentes na terra. Não havia ninguém mais sábio que Salomão no Oriente, mas Salomão negligenciou a sua serenidade, cometendo 3 grandes erros. Por exemplo, Salomão, por ser o homem mais rico do Oriente, mesmo assim ainda queria cobrar imposto daqueles que já pagavam mais imposto. Salomão foi desobediente à ordem de Deus. Salomão, ele ficou morno na fé, com isso se envolveu com mulheres que não eram adoradoras do rei de Israel, do nosso Deus poderoso, e sim de Deus pagão. Então ele cometeu esse grave erro, a desobediência, a ganância, e acima de tudo, Salomão caiu na vaidade. Um outro erro de um outro grande personagem da Bíblia, o maior legislador de Israel, Moisés. Moisés, ao ver um egípcio espancando um escravo, o que ele fez? Ao invés de agir com serenidade, ele pega e mata aquele egípcio. Foge daquela terra. 400 anos depois, como Deus tinha um plano na vida dele, chamou ele para liderar o seu povo do Egito até a terra prometida, a nova Canaã. Vamos para o 2. A extensão do plano. Quem pode ler? A extensão do plano. O Império Persa abrangia todo o Antigo Oriente Próximo, desde o rio Indo, na Índia, hoje no Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental. Incluía parte do norte da África até a Etiópia, e se estendia para além do mar Egeu, até a Trácia, na Europa. Parte da atual Turquia, Grécia e Bulgária. Em linha reta de extensão, a outro era mais de 4.000 quilômetros. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Esté 3 e 2. Isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. Observamos o tamanho da crueldade que se cresceu no coração de Amã. Uma extensão bem maior que, se você pegasse o ponto geográfico brasileiro, da última cidade de Roraima até a última cidade do sul, ainda passava mais 1.000 quilômetros para frente. Entre tal distância existia 127 províncias que continha mais de 9 milhões de judeus. O plano de Amã era exterminar todos. Tópico 3. Astúcia e oportunismo. Quem pode ler? Amã convenceu os judeus com uma brincadeira e motivação, que era pessoal. Disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei.
Por isso, convia que fosse exterminada. Esther 3:8. Se Assuero decretasse a morte desse povo, Amã entregaria 10.000 talentos de prata, cerca de 350 toneladas, para o tesouro real, o equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. Esther 3:9. O texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou com Amã sem questionar de que o povo tratava. Simplesmente tirou seu anel e o deu a Amã, a quem coube definir os termos da carta a ser enviada a todas as províncias, assinada em nome do rei, Esther 3:10-12. Nesse episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável. Amã soube apelar para o seu ego. Liderar requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoal disfarçada de motivações aparentemente nobres. Um rei facilmente manipulado. Isso era um rei que governava sobre Israel e foi simplesmente manipulado. Mas mal sabia ele que tinha alguém por trás disso. Não, na realidade não existia ninguém por trás disso. Porque essa maldade contra os judeus, ela só foi plantada no coração de Amã. Não tinha ninguém mais por trás dessa situação. Eu pergunto aos irmãos, o cristão pode ser facilmente manipulado? Se tiver conhecimento da Bíblia, pode. Né? Atualmente. Por quê? Tem conhecimento da palavra. Porque se conhecer essa palavra, como Deus fala, se meditasse nela e aplicasse ela, e sem ganhar fácil. Não. Você tem um cumprimento, Bastião? Sim? Pode falar. Você concorda? Amém. Mas o final aqui ele diz que liderar requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivação, que foi o erro do rei. O erro do rei. Ele deu carta branca, ele deu o anel para o cara editar, digitar a carta, editar e selar. Sim. Ele está dizendo que o líder, porque toda pessoa que está em função de destaque sempre tem os maliciosos que se aproximam Exatamente. para tirar proveito de alguma coisa. Então, além de conhecimento bíblico, tem que ter muita prudência. Porque tem muita gente que tem muito conhecimento, mas não tem prudência. Conhecimento e a prudência e a serenidade têm que andar junto. Para que você aplique em qualquer circunstância que a vida lhe oferecer algo relevante com inteligência. Tópico 2. Irmã Andressa. A tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. O pavor da violência. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia em que todos os seus bens fossem saqueados. Esther 3:13. Amã destilou todo o seu ódio no texto que preparou. Não há rescrito de levante algum dos judeus durante o Império Persa. Mesmo assim, todos corriam o risco de serem vítimas da perversidade de Amã, iniciada por Caim. A violência apavora a humanidade em todos os tempos e, infelizmente, cresce a cada dia. Gênesis 6:11-13, 2 Timóteo 3:1-4. A violência vem desde a história de Caim. A história de Caim que nasce a violência. De lá para cá, ela só vem crescendo mais e mais. Irmão Felipe, abre a Bíblia aí em Gênesis 6, do 11 ao 13, por favor.
6, versículo 11 e 13. 11 e 13. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Quando Deus olha para a terra, Deus fala a Noé: a terra está corrompida de violência. E essa violência, ela vem crescendo na história da humanidade, só vem aumentando a cada dia. Mas Deus fala que está à sua face. Toda a violência que os seres humanos fizeram um contra o outro, Deus está vendo tudo, pois está tudo à sua face. Tópico 2, irmão André. Bebida, confusão e tristeza. O Império Persa tinha um sistema de correios muito eficiente, principalmente em função da estrada real, que ia de Suzã a Sardes, na província da Lídia, hoje território turco. Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Amã puseram-se a beber. Os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente por não entenderem a repentina e esdrúxula ordem do rei. Mardoqueu entrou em profunda tristeza, rasgando suas vestes, vestiu-se de pano de saco, com cinzas, e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Esther 4:1. Esther ficou muito aflita. À medida que as cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma. Havia um clima de luto, com jejum, choro e lamentação. Esther 4:3 e 4. Só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Salmos 22, Romanos 1 e Apocalipse 19. Só Deus pode intervir quando há um plano de morte contra a vida dos seus escolhidos. Somente Deus pode intervir. Irmão Genivaldo, Romanos 1, capítulo 1, do 18 ao 20. Como está escrito, Deus lhes... Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Amém. Esse plano de Amã foi comemorado. Quando essa notícia se espalhou por toda a região, o povo não podia fazer mais nada a não se lamentar, chorar e clamar, e recorrer às soluções divinas. Era a única coisa que o povo poderia fazer. Hoje a gente vê bastante isso aí no nosso meio circular, né, na política, por causa de algumas decisões de alguns seres humanos, de algumas pessoas que detêm poder. A humanidade sofre, né, algumas pessoas sofrem das mais variadas formas, até no preço de um alimento,
quanto à morte de pessoas. No tocante, eu estou falando no tocante à liberação de aborto, no tocante a decisões da economia, ao uso do poder, abuso de poder. E aqui eu achei interessante, no final ele bota, só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Muitas das vezes pessoas agem motivadas por isso, por maldade. É só camuflada assim por fora, que quer o bem, mas as decisões são tão ruins para a humanidade que pode chegar a acarretar, causar esses problemas. Então, assim, eu olho para esse cenário da política, do nosso meio social, assim, secular, eu vejo muito disso. Pessoas fazendo uso de poder para poder tomar essas decisões que, muitas das vezes, é ruim para a humanidade. Interessante que ele lança o decreto e vai beber. Como o senhor falou, milhões de pessoas estavam à beira da morte e ele foi se alegrando. Foi brincar, foi distraído com a vida. Sim, no tocante à política, muitas vezes há pessoas que dizem assim, eu não vou votar para fulano, eu vou votar para fulano porque fulano é melhor do que fulano, um administra melhor, outros não. Mas nós como cristãos, nós quando vamos escolher alguém para dirigir nossa vida econômica, nossa vida financeira em um país, nós precisamos primeiro ver o antepassado dessas pessoas. Depois nós precisamos buscar conhecimento sobre a vida dessa pessoa. Nós nunca podemos ser influenciados para colocar alguém no poder de qualquer maneira. Porque eu gosto das atitudes, porque eu gosto do tempo que está, que ficou, que foi, disso e daquilo. Precisamos agir com sabedoria no momento de nós escolher alguém para dirigir a nossa vida. Porque se nós escolher um mau candidato, isso pode custar caro para qualquer nação. Olha para a Venezuela, país sul-americano, do qual é nosso vizinho, o que tem passado ao longo de 12 anos. Aquele povo, às vezes eu chego a comparar a Venezuela com Israel, no tocante à vida social daquela nação. Hoje são milhões de venezuelanos espalhados pelo mundo, por toda a América do Sul, pela América do Norte, pela Europa, porque não aguenta mais o sofrimento. Inclusive, eu tive um contato com a venezuelana lá no Brasil. Eu trabalhava no transporte e um dia eu transportei ela e eu conversando com ela e perguntei para ela se ela gostava do Brasil. Ela disse que o Brasil era o país mais maravilhoso que ela pôde imaginar e viver no mundo, porque no Brasil a gente podia comer carne, podia tomar refrigerante, e no país dela não podia. E isso é escolha de governos, isso é escolha que nós fazemos. Por isso, eu creio que Deus vai ter misericórdia daquela nação, e milhões de venezuelanos espalhados por toda parte do mundo, um dia vão voltar para sua pátria natal. Vamos para o tópico 3. Crise e clamor. Quem pode ler, por favor? Se de um lado havia a fé e a bravura dos 50.000 judeus que foram a Jerusalém para reedificá-la, liderados por Zorobabel, de outro lado havia a aparente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações, por todo o Império Persa. Mesmo dentre os que foram a Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casas luxuosas, dando pouco valor à reconstrução do templo, como denunciam os profetas por Exílicos, Ageu e Zacarias. Agora todos corriam o risco de ser exterminados, porque muitas vezes precisamos experimentar crises para buscar a Deus de todo o coração.
Isaías 55:6. O correto é fazer como Daniel, que orava em todo o tempo. Daniel 6:10. Somente com uma vida de oração constante, em casa e no templo, podemos vencer o mal. Efésios 6:18, 1 Timóteo 5:17. Aqui nesse tópico fala de algo muito importante, onde todos nós, como cristãos, deve manter como prática diária. É a única vez na Bíblia que Deus vai pedir para alguém fazer algo sem parar. Tessalonicenses 5:17, por favor. Um cristão que leva uma vida de oração, um cristão que ora sem cessar, um cristão que abre o seu coração, um cristão que ora com fidelidade a Deus, ele alcança a vitória. Ele alcança a verdadeira misericórdia de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 17, está escrito assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Primeira vez que você vai ver isso daí, algo, Deus pedindo para que você faça algo sem parar. Ah, irmão, eu vou ler o dia todo, eu vou orar a noite toda, eu vou orar o dia todo. Não. Mas ao término de uma oração com sinceridade, ao término de uma oração com clemência, com clamor, com resiliência, você continua com seu coração contrito a Deus. Isto também é oração. A partir do momento que você se entrega verdadeiramente em pensamentos, em oração a Deus, Ele toma direção na sua vida. O plano odioso de Amã trouxe tristeza, medo, sofrimento e caos a todo o povo que vivia debaixo daquele reinado do rei Assuero. Por isso, eles não tinham outra saída, eles tinham que recorrer a Deus. Não tinha outro caminho para que eles recorressem. É como nós, nos nossos dias atuais, nós precisamos recorrer a Deus, porque os obstáculos, a dificuldade da vida, os problemas são muitos, são milhares. Então nós devemos manter uma vida na presença de Deus, devemos manter uma vida de oração. Porque se nós não manter uma vida de oração na presença de Deus, possivelmente nós vamos fazer como Salomão. E aí, depois, como diz o verbo popular, depois que a gente perdeu o fio da meada, para a gente voltar a encontrar, é canseira, é difícil. Então nós precisamos estar nos pés do Senhor, orando sem cessar. Tópico 3. O perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Faces do antissemitismo maligno. De forma prática, antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. É possível verificar ao longo da história 3 fases de expressão desse ódio obstinado: antissemitismo religioso, nacionalista e racial. No aspecto religioso, destacam-se as perseguições como a do século XIV, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra, que assolou a Europa em 1348. Também durante a Idade Média sofreram intensa perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de 1478, na Espanha, por ordem do Papa Sixto IV. E
a partir de 1536, em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício, pelo Papa Paulo III, o objetivo principal era combater o que chamavam de heresia judaica. Milhões de judeus foram expoliados, torturados, execrados e mortos por não aderirem ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. A primeira ordem de confinamento dos judeus em guetos não foi de Adolf Hitler, no século XX. Foi do Papa Paulo IV, em 1555, e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. Perguntar aos irmãos qual foram essas 3 faces dessa expressão de ódio. Também, racial também. Religioso. Nacionalista. Político e econômico. Racial, nacionalista, político e econômico. Mais os 3 citados na leitura com mais clareza são político, econômico. São o político, econômico e o catolicismo. Foram as 3 faces para esse ódio. Alguém aqui sabe o que é peste negra? O que foi a peste negra? Peste negra. Peste negra foi um surto viral muito parecido com o coronavírus que passamos recentemente, onde matou 50 milhões de pessoas em todo o continente europeu, parte da Ásia, parte da Oceania. Foram mais de 50 milhões de pessoas que a peste negra matou. E isso, todos os governos colocaram a culpa em quem? Nos judeus. Porque a grande realidade, os inimigos de Israel não querem garantir um lugar para os judeus viver. Eles não querem acordo com os judeus. Na realidade, governos do mundo todo, entre aspas, nem todos os governos, mas grande parte dos governos do mundo querem o extermínio do povo judeu. Agora, por quê? Vamos, irmão. Será que é porque o povo judeu tem um parentesco com Jesus Cristo, Salvador da humanidade? Será que porque o mundo, este mundo, não quer ser ou temer os princípios? O que os irmãos acham? Também? E também tem muito na questão hoje da prosperidade também, judaica, e isso eu estou falando aos olhos, que a gente está falando, não dos nossos olhos espirituais cristãos que a gente vê, mas com o mundo, né, com relação ao mundo. A prosperidade judaica é ímpar a de qualquer outra nação que exista no mundo. Por que que o povo judeu prospera em todas as áreas, mais do que qualquer outro país daquela região, ou de várias partes do mundo? Eu não estou falando como nação não inteira não, tá? Porque a gente sabe que a gente tem uma China que é muito maior. Estou falando como judeu, como uma pessoa. Ela é mais próspera. Acho que o mundo vê ela como uma pessoa mais próspera e isso chama a atenção aos olhos do mundo, entendeu? Falando acerca de nação não, porque a gente sabe que a China é muito rica, muito grande, mas com relação ao judeu, a gente não tem, todos falam a respeito disso. Quem é o mais próspero sempre são os judeus. Senão o judeu põe a mão, prospera.
aonde o judeu põe a mão, será abençoado. Porque a nação de Israel é uma nação escolhida por Deus. Assim como aqueles que obedecem e andam na presença de Deus. Aonde eles colocar a mão, prospera. Vamos para o tópico 2. Antissemitismo nacionalista. Irmão André. O aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX e no início do século XX, na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pogroms, violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus. A prosperidade dos judeus causava ódio, alimentado por teoria de conspiração. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países do leste europeu, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial, ao proclamar a superioridade da raça ariana. O Holocausto exterminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. O antissemitismo. Esse plano foi colocado em prática e esse plano foi plantado aonde? Iniciou-se esse plano aonde? Nós sabemos que a violência começou entre Abel e Caim. Esse plano foi plantado no coração de Amã, mas foi executado por Adolf Hitler. 1933, iniciou o grande massacre, o grande holocausto na vida de 6 milhões de judeus, que foi levado para as câmaras frias, nos campos de concentração na Alemanha. Lá eles eram mortos, dia após dia. A história conta que eram queimados 4.796 judeus por dia. Queimados vivos em câmara de gás. A covardia de Adolf Hitler contra os judeus. A gente fala Adolf Hitler, mas ele como um ditador, como era o líder, mas várias pessoas por trás deles também estavam envolvidas. Por causa de quê? O antissemitismo. O que é o antissemitismo? Nós acabamos de falar aqui agora. O antissemitismo é o preconceito. O antissemitismo é a discriminação, é a hostilidade contra uma nação, contra um povo, contra uma província, contra uma determinada religião. A covardia era tamanha que Adolf Hitler, o historiador conta em suas versões, que eles separavam as crianças da mãe, a mãe chegava e se despedia do seu filho e dizia: cuidem-se, porque eu não vejo mais vocês. E ela era levada para a câmara de gás. Sabe o que Adolf Hitler fazia com aquelas crianças? Elas eram separadas, presas em galpões, para morrer de fome. Para morrer de fome. Tem um filme que eu vejo, de vez em quando eu vejo. É muito longo, mas é muito bom. Eu vejo sempre que eu
posso ver, já não gosto de ver, chama Lista de Schindler. Ele conta a história, essa história aí é um recorte da história, mas ele conta muito bem essa história, tem que ter realmente muito estômago para ver, porque não é fácil. Eles contam literalmente como foi essa questão na Polônia e na Alemanha, os corpos sendo queimados ao ponto de cinzas, começar a cair cinza do céu assim, e eles saberem que era dos corpos humanos. Então, assim, fica a indicação para quem quiser ver, tiver curiosidade de aprender e saber um pouco mais da história. É importante a gente saber, por mais que tenha sido triste, trágico, mas é importante a gente saber a história, né? Isso faz parte da história cristã, se passa pelos judeus, que, como o senhor bem falou, descendência de Jesus, né? Jesus vem Jesus era judeu, né? Então é importante a gente saber desse pedaço da história, desse recorte. Sim. A Lista de Schindler, não esqueçam desse nome, quem puder ver, é muito bom. Sim. Isso que foi plantado contra a vida dos judeus, isso daí foi escolha dos homens. Quando Hitler e seu partido político, o nazismo, chegaram ao poder, eles não entraram e invadiram o poder. Quem colocou Hitler lá? O povo. Voltamos a falar, é necessário nós prestar muita atenção em quem nós vota, em quem nós bota para administrar a nossa vida econômica. Porque os nossos filhos estão em jogo. As nossas famílias estão em jogo. Os nossos parentes estão em jogo. Observe para as siglas partidárias, observe para os partidos, observe para os governos. Porque o que foi tramado contra o povo de Deus no tempo de outra hora, alguns anos antes da Segunda Guerra Mundial, pode ser tramado contra o povo de Deus hoje. Pode ser tramado contra a nossa família hoje, através de políticos que nós bota no poder para governar a nós mesmos. Se nós pararmos para observar, nos dias de hoje, por o que eu estou vendo, através de leis, através de decretos nacionais, a nossa pátria está em perigo. A última aliança que foi feita nos últimos dias no Brasil foi com a Coreia do Norte. Um dos melhores amigos do nosso governo, do qual desejo e parabenizou, é o líder do Hamas. Sabe o que eles fizeram em Israel? Ultimamente, entrou em Israel, fuzilaram 1.200 judeus e levaram 200 judeus cativos. Nesses últimos dias agora, há cerca de 15 dias, Israel matou um dos chefes do Hamas. E contrapartida, por vingança, aqueles 200 judeus que foi levado por aquele grupo terrorista, eles mataram os israelitas, os judeus, e colocaram no caminho das tropas israelenses. Sabe quem está por trás disso? Quem vota. Depois não adianta a gente dizer assim, oh meu Deus, tem de misericórdia da nossa nação. Senhor, como nós vamos fazer? Nós estamos sofrendo perseguições, estamos sofrendo misérias, estamos sofrendo desolações. Deus não vota. Quem votou foi nós. É necessário observarmos para onde queremos ir. 3. O antissemitismo, hoje. A irmã
criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu paz aos judeus. O país vive em estado de alerta em função de ataques terroristas internos e externos feitos em nome de uma causa palestina. O mais brutal da história recente ocorreu em outubro de 2023. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas e parte da faixa de Gaza atacaram Israel por ar, terra e mar, cometendo barbáries inimagináveis contra civis e deixando cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de mais de 200 pessoas reféns. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Só Jesus, o Messias, salvará Israel quando de sua conversão nacional. A criação do Estado de Israel foi em que ano? 1948. Por quem? Quem foi que deu o último voto para Israel se tornar uma nação, se tornar um Estado independente? Oswaldo Aranha. Quem era Oswaldo Aranha? Oswaldo Aranha era o presidente da ONU, presidente das organizações das Nações Unidas. Foi ele que deu, em 1948, o intimato para que Israel se tornasse nação, para que Israel se tornasse um povo independente. Com esse último voto de Oswaldo de Aranha, fez a alegria de mais de 4,5 milhões de judeus que estavam espalhados pelo mundo voltarem à sua terra natal, voltarem à sua pátria. Oswaldo Aranha agiu com serenidade, resiliência, olhando para o povo judeu, para o sofrimento daquelas nações. Agora, hoje, nós temos essa liberdade de estarmos aqui reunidos, estarmos aqui aprendendo, de estarmos aqui buscando a presença de Deus. Mas eu quero perguntar aos irmãos, será que isso vai ficar da maneira que está o tempo todo? Não? Não? Se nós voltarmos aqui no versículo do texto áureo, e odiados de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, os cristãos podem ser perseguidos ao longo da jornada da vida. Porque o mundo jaz do maligno. O mundo não quer, de maneira nenhuma, o mundo não quer que nós tenhamos nosso lugar para ficar. O mundo quer que nós seremos alguém a vagar, por causa dos princípios, por causa dessa herança que nós temos com o povo de Israel. Conclusão: o antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto e posturas complacentes aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas, ou ainda por meio de crítica sistemática aos atos de defesa israelense, pintando o país como o vilão da história.
A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-la quando o arrependido aceitar o Messias. Romanos 11, 25 e 32. Oremos pela paz em Israel. Graças a Deus. Irmão Sebastião, os cumprimentos finais. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus queridos, quero agradecer a Deus por esta oportunidade, onde nós aprendemos um pouquinho sobre essa questão política, já lá dos dias de Esther, onde houve uma conspiração contra o povo de Deus, mas nas próximas eleições nós vamos ver o desenrolar do que aconteceu, e é importante nós saber que Deus está no controle de todas as coisas. O que é importante para nós estar seguro é estarmos na posição, sendo fiel a Deus, honrando a Ele com a nossa vida, com as nossas atitudes. Ele é a nossa justiça. Não cabe a nós fazer justiça com as próprias mãos. E o irmão Diácono Francisco foi bem feliz em dizer aqui. Há lutas, há guerras que só vence com a oração. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, se eu não me engano, na segunda carta, ele fala para nós não militar com as armas deste mundo, com as armas da carne, mas militarmos, sobretudo, com as armas espirituais. A gente sabe o ódio que há por trás da nossa fé matriz, porque o cristianismo veio do judaísmo, da onde veio o Salvador, o nosso Salvador. Por isso há esse ódio ramificado por trás de pessoas que têm voz no mundo, pessoas famosas, pessoas de imprensa, pessoas que têm influência, que não gostam da nossa fé, não gostam do povo judeu, não gostam do nosso Salvador. Mas nós vamos ver, não vou falar aqui para não tirar o prazer da próxima aula, nós vamos ver que a Bíblia não erra. Aquele que cava a nossa cova, é ele que vai tombar nela. Claro, se Deus tiver um propósito nisso, porque a gente também não pode pegar um texto isolado e aplicar para nós se Deus não tiver um propósito. Se for assim, então o crente nunca vai morrer por mão de outras pessoas. Nós já vimos que isso acontece todo dia. Mas se Deus tiver um propósito, como tinha ali com a rainha Esther, com Mardoqueu e o povo judeu, prevaleceu a vontade de Deus e o povo escapou de um grande extermínio. E assim deve ser a nossa vida, irmãos. Está totalmente na dispensação de Deus, fazendo e praticando aquilo que louva, que glorifica o nome do Senhor. Sabemos que Jesus disse, não é surpresa para nós, ele disse por causa do seu nome, nós seríamos o quê? Odiados, detestados, perseguidos, presos e até mortos. Mas ele diz, ser fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Jesus diz assim, não demais aquele que pode matar o corpo, demais antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Porque a morte para nós, irmãos, que já temos a consciência
de Cristo, a mente de Cristo, a morte para a gente, é claro que para aqueles que ficam é dolorosa, mas a morte para a gente é apenas a porta de entrada para a eternidade. Assim como o batismo é a porta de entrada para o corpo de Cristo, a morte é a porta para onde nós iremos viver a verdadeira vida, na plenitude com Deus. Mas enquanto isso não chegar, qual é o nosso dever? Praticar justiça, amar o próximo, defender os valores, os princípios bíblicos estabelecidos por Deus. É por isso que nós somos odiados. E eu falo isso porque o textual, a verdade prática, vocês lembram da verdade prática? A verdade prática diz assim: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal que a nossa fidelidade a Deus está em crise. Jesus disse: nós não podemos agradar dois senhores. O padrão estabelecido por Deus, o padrão moral, o padrão ético estabelecido pela palavra de Deus, é para nós, irmãos. O mundo não quer, o mundo não aceita. Então por isso que o mundo nos odeia, porque a luz veio, mas eles amaram mais as trevas do que a luz. Então aqueles que estão na luz, eles são perseguidos. Claro, primeiro pelo mundo espiritual, pelo maligno, pelo diabo e seus ardis, e também para aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Então por isso nós seremos odiados. São lições que nós devemos tirar. Não espere aplauso, não espere holofortes, não espere agrados. Não. O crente, nós devemos nos posicionar como Paulo: eu estou pronto para ser preso, estou pronto para sofrer e estou pronto até para morrer pela causa de Cristo, porque a vida que vivo não mais vivo eu, Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, que seja feita a boa e perfeita vontade dele. Amém? Sobre a questão, já concluindo, sobre a questão de Israel, irmãos, quando nós estudamos a escatologia, a gente sabe que Israel hoje ele está em modo de pausa. Hoje Deus não fala com Israel, Deus hoje só fala com a igreja. Hoje, se um israelita morrer sem Jesus, ele não está salvo, ele só está salvo se ele estiver em Cristo. Então nós devemos orar por este povo. Foi de lá que veio os nossos pais da fé, foi de lá que veio o nosso Salvador, mas eles precisam de uma conversão nacional, e isso só vai acontecer no dia que Jesus vier buscar a igreja. Aliás, depois de Jesus buscar a igreja, Jesus virá para destruir os inimigos de Israel. Que vai acontecer, você sabe que o anticristo vai guerrear a maior guerra contra Israel, todas as nações se voltarão contra Israel, e Cristo virá a olhos nu, Apocalipse 1:7, Mateus 29:30, 24:30, Jesus virá aonde todo olho verá, e ele vem justamente, esta vinda dele visível é justamente para Israel. E ali então haverá um arrependimento grande e muitos deles se converterão ao Senhor. Depois, se você puder, tiver um tempinho, leia na sua casa Romanos capítulo 9, trata do passado de Israel. Romanos capítulo 10 fala do presente de Israel, e Romanos capítulo 11 que fala sobre o futuro de Israel. Nós estamos vivendo hoje a plenitude dos gentios, ou a plenitude da igreja. A partir de Jesus, Deus deixou de tratar com Israel e só vai voltar a tratar com Israel quando a igreja for tirada. Então, se você ler esses 3 capítulos, você vai entender isso. O que nós devemos fazer? Não aceitar nenhum tipo de violência, não é só contra os judeus. Qualquer pessoa. Só Deus tem poder de dar e tirar a vida. Independente da fé da pessoa, nós devemos ser justo e não aceitar nada que prejudique. Em relação o que aconteceu ali no dia de Esther, você sabe, as próximas aulas vai estar falando, e aí você vai ver que Deus entrou com providência, claro, usando a rainha
Esther, porque Deus tinha um propósito com ela, e aí Deus deu grande livramento para o seu povo. Amém? Deus abençoe nosso irmão Francisco, continue usando poderosamente, a você que veio, muito obrigado. Vamos ficar em pé e vamos estar orando a Deus. Glória a Deus. Pastor, pode orar? Amém. Deus e Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta aula maravilhosa nesta tarde, meu Deus, que teu Espírito Santo testifique em nosso coração e nos traga a segurança, meu Pai, porque tudo que nós vimos e ouvindo a relatos no mundo, meu Deus, que é contra a nossa fé, que é contra a nossa postura ética e moral, que está estabelecida, Senhor, daquilo que o Senhor nos deu, que é a tua palavra. É por isso que o mundo nos odeia, é por isso que o mundo nos persegue. Meu Deus, mas nos ajude, meu Deus, a mantermos fiéis a Ti até a morte. Não permita, Pai, que venhamos a negociar os nossos bons valores que o Senhor nos deu, ainda que isso custe a nossa própria vida, Pai. Abençoe poderosamente aqueles que estão passando por perseguição, aqueles que estão, Pai, cercados por tantas cadeias, meu Deus, por causa do Teu nome, Senhor. Mas o Senhor é aquele que abre as portas, o Senhor é aquele que opera o milagre, mesmo dentro das cadeias, mesmo aqueles que estão exilados, Senhor, por causa da sua fé em Ti. Pai, abençoe poderosamente a igreja perseguida nos países onde o Teu Evangelho não é bem-vindo, Senhor. Dai a eles estratégia, dai a eles meio para que eles possam, meu Deus, ainda mesmo limitados, propagar o Evangelho da salvação. Abençoe a nossa vida nessa tarde, abençoe aqueles que vieram. Meu Deus, que nós venhamos tirar lições disso para a nossa vida. Abençoe poderosamente a Tua igreja, logo mais o nosso culto de ceia. Dai-nos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Está terminado, irmãos.